Lula e Macron lideram o movimento pelo fim das sanções econômicas à Venezuela e a restauração da democracia, ou pelo menos de uma suposta democracia, no país. Vamos discutir aqui exatamente como, inclusive com Macron colocando que esse tema é o mais importante da cúpula entre CELAC e União Europeia. Submarinos com mísseis nucleares estacionam nos portos da Coreia do Sul pela primeira vez desde a década de 80, colocando ainda mais lenha na fogueira, vamos colocar assim, em um conflito com os norte-coreanos. Reino Unido aprova uma polêmica lei acerca de um movimento anti-imigração, inclusive podendo ferir os direitos humanos, com uma certa, vamos colocar assim, negociação financeira, inclusive, de imigrantes, vamos discutir aqui como, e também a Financial Times divulga que o domínio .mil foi confundido com .ml, e aí uma série de e-mails, inclusive com coisas do Estado americano, foram divulgadas para Mali, ao invés de serem divulgadas para o Estado americano, inclusive com Mali sendo um parceiro dos russos, principalmente desde 2020. Notícias importantes também relacionadas ao acordo de grãos. Zelensky garante, galera, que o acordo ele pode acontecer com ou sem a atuação da Rússia, só que isso pode dar um grande problema, inclusive envolvendo OTAN e Rússia, e também o Putin prepara o maior ataque desde o início da contraofensiva ucraniana. Estamos falando, pessoal, de 100 mil militares destacados para uma futura ofensiva na região próxima de Kharkiv. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, me segue por lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pelo preço mais competitivo, pessoal, menos 70 centavos por dia, você tem acesso ali a resumos mensais, conteúdos semanais, conteúdo completo de Geografia e Geopolítica para o seu vestibular, para o seu concurso ou, claro, para o seu conhecimento geral. Tamo junto? E caso também queira contribuir financeiramente aqui pro canal, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix. Afinal, esse é meu trabalho e vocês me ajudam demais a continuar levando isso como um trabalho de fato, né? E produzindo aqui conteúdos diários para vocês. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve aí umas notícias importantes, aliás, o vídeo bem recheado hoje, né? Primeiro, sobre a cúpula CELAC e União Europeia, que assim como a gente já esperava, começou a dar alguns probleminhas. Por quê? A União Europeia é praticamente consenso que ela condena as ações da Rússia na Ucrânia, chamando de agressor, tudo tal. E o Brasil, cara, e outros países latino-americanos, como a Argentina, não é que não condena as ações da Rússia, mas sabendo que tem uma proximidade mais forte com os BRICS, tudo tal, cara, tenta arranjar o meio termo, né? Olha, a Rússia tá errada, mas aplicar sanções também é errado, entende? Tenta ficar numa posição meio mais ou menos. E tem que ter uma declaração conjunta. Lá. Poxa, uma cúpula de 60 países, uma cimeira de 60 países, pessoal, tem que ter uma declaração conjunta. E a gente já teve, por exemplo, a União Europeia criticando os países latino-americanos que são contra, incluir uma condenação à Rússia nessa resolução, enquanto alguns países latino-americanos estão bastante divididos. O Brasil, por exemplo, claramente se posiciona contra colocar um tema guerra Rússia e Ucrânia na resolução, ainda mais criticando a Rússia, enquanto Gabriel Boric, por exemplo, presidente do Chile, deu uma declaração falando que claramente a gente sabe quem é o agressor, que é a Rússia, e o que aconteceu com a Ucrânia poderia acontecer com qualquer país, segundo Gabriel Boric. Então tem que condenar a Rússia independente de ideologias. Ou seja, já tá meio complicado arranjar uma resolução aí, tá? Mas além disso, cara, que nem eu falei, né? É uma reunião que ela durou poucos dias, são 60 países. Então, excetuando alguns acordos bilaterais, o Brasil mesmo falou que o acordo Mercosul-União Europeia não vai poder ser resolvido na cúpula CELAC e União Europeia. Então, assim, de grandes resoluções, não teve grandes questões, tá? Até porque, por exemplo, a gente teve o próprio Macron garantindo que o principal assunto a ser tratado é a questão da Venezuela. Eu citei para vocês ontem que a gente teve uma reunião entre a Delcy Rodrigues, que é a vice do país, com Gerardo Blyde, ou Gerardo Blide, que é o líder, um dos líderes da oposição, né? E dessa negociação, que foi mediada pelo Alberto Fernandes, pelo Lula, pelo Emmanuel Macron, pelo Guterres também, tá? Da ONU, a gente conseguiu, pessoal, estabelecer um processo de aparentemente, lembrando que a gente tá falando de qualquer pessoa, tá? É a vice-presidente do país. Pô, é uma representação política bem importante, tá? Aparentemente, pessoal, ela concordou, não com o primeiro texto. O primeiro texto ela disse que era muito pró-oposição, mas com o segundo texto que colocava ali, ó, que vamos ter eleições livres na Venezuela, com vistorias internacionais acontecendo. Lembrando que a Venezuela, até recentemente, pessoal, tinha falado que a União Europeia não poderia participar de uma vistoria das eleições do país.
em troca do fim das sanções à Venezuela. Ou seja, a Venezuela estaria comprometida, segundo a oposição e a vice-presidente do país, a estabelecer uma via mais democrática, eleições livres, desde que as sanções fossem derrubadas. Aqui está a minha preocupação. O que exatamente é uma eleição livre com vistorias internacionais? Todos os membros do mundo poderão participar dessa eleição? Cara, convenhamos, a justiça da Venezuela, você pergunta pro Maduro. O Maduro não fala que a justiça venezuelana é corrupta ou que ela é comprada, entende? E a justiça, por exemplo, julgou que a Maria Corina, que é a principal líder da oposição, que hoje lidera as prévias, né, para saber quem vai concorrer contra o Maduro, ela está impedida de concorrer porque apoiou as sanções contra dos Estados Unidos contra a Venezuela e apoiou o governo ilegítimo de Juan Guaidó, segundo o governo Maduro, entende? E aí, isso é legítimo ou não é? Isso é eleição livre ou não é? Entende? Porque o que a Venezuela considera como uma eleição livre ou sem interferências políticas, pode ser que não seja a mesma coisa que a OEA, que os Estados Unidos, que a União Europeia também considerem. Então, assim, é um princípio, galera, eu particularmente acho interessante, né? Positivo, tivemos eleições livres na Venezuela. O Lula falou, pessoal, declarações um pouco polêmicas também, né? Demais da conta, inclusive. Falando, por exemplo, que a Venezuela teve mais eleições que o Brasil nos últimos anos. Cara, ter eleição não é necessariamente, né, vistas de uma democracia plena, tá? Existem várias outras coisas que representam uma democracia, além de, claro, um processo eleitoral, tá bom? Mas, aparentemente, as coisas estão começando a caminhar. Lembrando, pessoal, que assim como aconteceu ano passado, o México pode ser um fiador importante dessa negociação, tá? López Obrador, pessoal, presidente mexicano, tem uma boa relação aí entre oposição e situação na Venezuela. Outra notícia, galera, que mexeu bastante aí com a geopolítica, tá ligado com deslocamento, com destacamento, que a gente já sabia que ia acontecer, tá? Mas foi confirmado pelos Estados Unidos de submarinos com mísseis nucleares para os portos sul-coreanos. A Coreia do Sul hoje, galera, envolta com uma série de rivais geopolíticos. China, Coreia do Norte, Rússia, mas principalmente, claro, os norte-coreanos, cogitou, inclusive, voltar a fazer programa nuclear para ter as suas armas nucleares. Cogitou receber armas nucleares dos Estados Unidos, o Biden não viu com muito bons olhos o destacamento de armas nucleares para a Coreia do Sul, mas fez um acordo que, periodicamente, submarinos equipados com tecnologia nuclear, e não combustível só, tá? Mas com armas nucleares, periodicamente vão estacionar nos portos sul-coreanos. Além disso, pessoal, porta-aviões, outros submarinos, bombardeiros de longo alcance, todos eles estarão destacados ali nos portos sul-coreanos, periodicamente financiado pelos Estados Unidos. Além das dezenas de milhares de soldados americanos que já combatem do lado da Coreia do Sul, cara, isso é uma posição muito, muito sintomática, por quê? Porque desde a década de 80, a gente não tinha um destacamento desse sentido, pessoal, dessa proporção em direção à Coreia do Sul. A Coreia do Sul, inclusive, que participou da última cimeira, da última reunião, por exemplo, da OTAN, entende? Então é muito sintomático do movimento que vem acontecendo, lembrando que semana passada a Coreia do Norte fez um documento colocando que as atitudes americanas de exercícios militares, de invasão de espaço aéreo com aviões e espiões, além do destacamento também de submarinos nucleares, poderia comprometer a estabilidade e a paz na região, e inclusive em resposta a isso, a Coreia do Sul lançou há 5, 6 dias atrás, né, o míssil Hwasong-18, que é um míssil, galera, de combustível sólido, que voou durante 74 minutos a uma altura de 6.000 quilômetros e com 1.000 quilômetros de alcance. Inclusive, por ser de combustível sólido, ele tem muito mais facilidade para ser lançado de várias posições, de maneira menos preparada, vamos colocar assim, tá? A armazenagem, ela é muito mais fácil. Então, hoje, a Coreia do Norte fala que, além da ilha de Guam, ela consegue atacar também vários pontos dos Estados Unidos. O Hwasong-18, cara, foi sim uma revolução importante do ponto de vista de míssil balístico norte-coreano. E isso preocupa bastante, claro, a Coreia do Sul. Notícias importantes, pessoal, também relacionadas a uma coisa que eu falei com vocês lá no ano passado. Possivelmente, vários de vocês não eram nem inscritos aí no canal ainda, né? Alguns devem se lembrar, claro. Os velhos de guerra aqui do canal, né? Que a gente fala. Mas, ano passado, o Reino Unido, ele tinha começado a votar uma lei e até começou a colocar em prática. Só que foi vetado pela Corte de Direitos Humanos da União Europeia, que é uma lei anti-imigração. Só no ano passado, por exemplo, 2022, a gente teve 45 mil imigrantes irregulares que tentaram entrar pelo Canal da Mancha, e esse ano o Reino Unido já fala em 13 mil solicitantes aí, 13 mil imigrantes ilegais, sem documentação, tá?
O Reino Unido, galera, que tem hoje uma política, né, mais conservadora, com uma... Cara, querendo ou não, né, um dos motivos do Brexit, não foi o único, claro, mas um dos motivos foi uma política mais anti-imigração também do Reino Unido em relação à União Europeia. Então, quis fazer políticas mais restritivas nesse sentido. E a lei que foi aprovada agora, falta passar ainda, tá, pelo sancionamento, pessoal, do Rei Charles agora, né, é uma lei que ela fala que os imigrantes que chegam não podem ter, se não estão na documentação, não pode solicitar refúgio no país e, inclusive, eles vão ser extraditados de maneira forçada para o seu país de origem ou não. Por exemplo, o Reino Unido negociou no ano passado com Ruanda, para que Ruanda fosse um dos destinos desses refugiados, desses imigrantes legais que entram no país. Só que a Corte de Direitos Humanos, a Acnur, o próprio Direitos Humanos da União Europeia considera isso como um abuso. Por quê? Porque existem legislações internacionais, inclusive que o Reino Unido é signatário, que garante que não é todo imigrante legal que é a mesma coisa. A gente tem vários tipos de imigrantes legais, aí vamos colocar assim. Por exemplo, o refugiado, a Acnur, né, que toma conta disso, é o cara que está fugindo do seu país porque corre risco de vida, por uma situação de crise política, por perseguição étnica, político-religiosa, por miséria. Existem vários motivos. E o Reino Unido deveria dar abrigo para essas pessoas. Além do que, com essa legislação, a gente pode ter a prisão ou a contenção, vamos colocar assim, de menores de idade, e fora que Ruanda, para aceitar esses refugiados, esses exilados do Reino Unido, exigiu uma compensação financeira. Pô, cara, eu vou estar vendendo pessoas para outro país? Olha, se você aceitar essa aqui que eu considero um marginalizado, um excluído da sociedade, você recebe uma grana em troca. Você está fazendo um tráfico de pessoas, entende? Uma comercialização. Então, por ferir princípios básicos de direitos humanos e respeito às cortes internacionais, principalmente de imigração e de refugiados, o Reino Unido vem sendo bastante pressionado. E caso essa lei seja aprovada, pode ser alvo, inclusive, de sanções econômicas, tanto da União Europeia como também pela própria ONU. Será, galera? Polêmica lei, hein? Outra notícia que mexeu bastante com a geopolítica. Tá ligado, pessoal? A questão do Financial Times. A mídia que colocou ali, galera, segundo denúncias do próprio Pentágono, militares do Pentágono, que nos últimos meses a gente teve dezenas de milhares de e-mails que foram para domínios errados. Como assim, professor? O domínio .mil, bastante utilizado pelos Estados Unidos, foi confundido com .ml, que está relacionado ao Mali, um país, inclusive, que é aliado da Rússia, principalmente desde o golpe de 2020, que aconteceu ali no país, tá? E esses e-mails que foram errados, pelo menos segundo os Estados Unidos, não tinha nenhuma coisa assim, isso aqui, porque existem classificações, né? Isso aqui é confidencial, tal, isso não existiu. Mas foram informações, por exemplo, sensíveis, como registros médicos, itinerários dos militares, informações diplomáticas, e tudo para Mali, tá? Os Estados Unidos falou que já tá, o Pentágono, né, que já tá vistoriando a situação, já, inclusive, os confidenciais, eles primeiro passam por uma vistoria para saber exatamente onde está indo, então dificilmente isso aconteceria com uma coisa super importante, mas mesmo assim o Pentágono considera que esses e-mails chegando recorrentemente, isso pode fazer com que o país, que é mais aliado da Rússia, tenha informações importantes sobre paradeiros de Estado americano, mesmo que não seja sensível, mas pode ajudar a inteligência também de outro país. Cara, eu confesso que eu também nem poderia reclamar muito, porque o que eu mais faço é mandar um e-mail pro domínio errado, tá bom? Eu confesso que eu sou um pouco falho nisso aí também. E entendo os funcionários do Estado americano, tá? Outra coisa, cara, importante, tá ligado ao acordo de grãos. Eu falei pra vocês, né? A Rússia, ela saiu do acordo de grãos porque ela considera que, inclusive hoje acabou, né? Ontem era o último dia, hoje dia 18, acabou o acordo de grãos. Isso quer dizer que a Ucrânia, galera, que produz quase 15% dos grãos do mundo, está impedida de vender os seus produtos, na teoria, né? Na prática a gente vai ver como que vai funcionar. E isso pode causar, segundo a própria ONU, um aumento de 25% do preço dos alimentos no futuro próximo, tá? Professor, mas dane-se, o Brasil nem compra do trigo, né? Nem compra cereais aí da Ucrânia, nem da Rússia, dane-se. Cara, lembrem-se que estamos em um mundo globalizado. Tudo funciona a partir de commodities. Se a Rússia, se a Ucrânia vende menos, faltam alimentos no mundo. É natural que a Argentina tenha maior concorrência em busca do seu trigo, por exemplo, já que o trigo da Ucrânia e da Rússia está em falta. Então, aumenta o preço dos alimentos no cenário internacional. Tanto, cara, que o Zelensky ele colocou, olha, tá vendo, a Rússia está usando isso como arma de guerra, a fome como arma de guerra. Inclusive colocou ali, né, que Ásia e África
tem o direito à estabilidade econômica e à estabilidade dos alimentos, a uma não situação de insegurança alimentar, tá? Só que qual que é a questão que se coloca? O Zelensky, ele falou que mesmo sem o acordo de grãos, ele vistoriava o quê, né? Que os portos onde exportavam-se esses grãos, nem Ucrânia, nem Rússia atacariam, e que você teria uma área ali do Mar Negro, que é parcialmente controlada pelos russos, a outra parte destacada também pela Turquia, a Rússia não colocaria minas marítimas ali para explosões, tal, essas coisas, e também deixaria os barcos circularem livremente. Porém, a Turquia, que na época, né, era muito mais próxima da Rússia, mas também próxima da OTAN, era membro da OTAN, ia ser como se fosse um país fiador, um país mediador. Então ia vistoriar a passagem dos navios ucranianos para saber se tinham armas, se tinham os equipamentos, tal, né? Então a Turquia foi vista como um país mediador para essa questão. Só que agora o Erdogan, ele está muito mais pró-Ocidente, muito mais pró-União Europeia, muito mais pró-OTAN. Então a Rússia não confia mais na Turquia para ser esse mediador, pelo menos aí pelas palavras públicas, né? O Erdogan ainda chama o Putin de grande amigo, tá? Mas a gente sabe que na prática a Turquia está se aliando muito mais com o Ocidente. O Zelensky colocou que não precisa da Rússia para finalizar o acordo de grãos, que só a Turquia e a Ucrânia são pontos válidos, visto que a Turquia tem uma grande atuação no Mar Negro e poderia fazer a segurança, a escolta dos navios ucranianos. Só que eu tenho algumas questões para o Zelensky. Pergunta 1. Beleza, vamos colocar, né, que a Turquia faça a escolta dos navios. E se a Rússia continuar colocando minas marítimas? A Rússia não está mais no acordo. E se o navio da Turquia for atacado? E se o navio da Ucrânia for atacado por essas minas marítimas? Alguma explosão acontecer? A gente está falando de uma Turquia que é membro da OTAN. Será que a Turquia compraria uma guerra com a Rússia? A OTAN comprou uma guerra com a Rússia pela Ucrânia? Outra coisa. Beleza, vamos falar que não existem minas, a Rússia não colocou mais e a Turquia consegue ali escoltar os navios pelo Mar Negro. E os portos? Cara, só ontem a gente teve, por exemplo, ataques ao porto de Mykolaiv e também ao porto de Odessa, tá? E aí, será que isso não poderia também causar algum tipo de problema para as exportações ucranianas? Então, por mais que o Zelensky coloque que para fazer o acordo não precisa de uma autorização da Rússia, eu acho muito difícil que o acordo ele consiga se valer, ele consiga continuar acontecendo, sem que haja um conflito direto entre OTAN e Rússia, sem autorização dos russos. Mas, de novo, né? Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, mas a tendência é o aumento do preço dos grãos. E para finalizar, galera, notícia importante acerca do maior ataque que a Rússia está colocando num futuro próximo. A gente está falando, pessoal, de um destacamento de 100 mil militares que devem fazer um ataque na Rússia, na Ucrânia, no futuro próximo. E segundo informações do Serviço de Inteligência dos militares da própria Ucrânia, tá? Para vocês terem uma noção de números, os números eles não são muito precisos porque não há uma divulgação assim clara dos fatos. Mas estima-se que hoje, na Rússia, a gente tenha mais de 1 milhão de militares, sendo que de 300 a 400 mil estão destacados somente para o que eles chamam de operação militar na Ucrânia. Não exatamente na frente de batalha, mas muito na questão da retaguarda também, tá? Já a inteligência da Rússia fala que dos militares ucranianos, a gente tem de 60 a 80 mil militares ucranianos combatendo nesse momento. Também, pessoal, também não há informações tão precisas assim sobre esse fato. Tá? Se de fato a Rússia está destacando 100 mil militares para combater, principalmente, pessoal, em algumas regiões, como por exemplo em Kupiansk, região ali de Kharkiv, de Donetsk, isso é uma coisa muito forte. Inclusive, a própria Ucrânia considera que desde o dia 15 de julho, a Rússia ela começou com mais ataques na posição leste, o que pode indicar um ataque nesse sentido. Segundo a Ucrânia, além dos 100 mil militares, a gente está falando, pessoal, de 370 lançadores de foguete, 900 tanques, 555 sistemas de artilharia que vão avançar principalmente ali próximo da região de Liman, em Donetsk, próximo de Sloviansk, para dominar toda aquela região de Kharkiv. É um ataque forte, é um ataque muito grande. Professor, imagina, mas os russos não têm nem força para fazer esse ataque. Cara, mesmo que não tenha, tá? Vamos tentar analisar os dois lados aqui. Se a Rússia vai lançar 100 mil militares, em tese, maior que toda a força, maior, em número pelo menos, tá?
que os ucranianos estão utilizando na contraofensiva, no mínimo vai incomodar. E aí, a contraofensiva ucraniana hoje, que está se voltando muito mais na porção sul, né, ali próximo da região de Zaporizhia e tal, cara, vai ter que, pelo menos, desmobilizar uma parte. Porque não adianta você conquistar e a região de Donetsk, que até hoje, né, é o que os russos tiveram um pouco mais de dificuldade, o nordeste ali do país, para dominar. A Ucrânia vai ter que dividir um pouco as suas atenções em defesa e contra-ataque. A contraofensiva já vem avançando num ritmo lento, o que desagrada alguns países. Eu aposto com você que o governo Biden não quer ir para as eleições do ano que vem com a Ucrânia ainda nessa morosidade, entre aspas, do contra-ataque, sem um grande avanço, sendo que os americanos já gastaram quase, né, bilhões, aí, dezenas de bilhões de dólares no território ucraniano. É claro que isso impacta bastante. Com o Trump e o Ron DeSantis colocando que eles não são nacionalistas, não se preocupam com os Estados Unidos, só ficam despejando dinheiro americano na Ucrânia e tal, entende? Então, assim, é uma preocupação para a Ucrânia, o que de fato possa acontecer. Só que, por outro lado, lembrando, né, pessoal, e aqui eu não tô fazendo, né, tô fazendo análises comparativas. Óbvio que é uma espécie de anacronismo, o contexto histórico é diferente, o tipo de envolvimento é diferente e tal. Mas a gente teve, por exemplo, quando a União Soviética, em 79, invadiu o Afeganistão, até a sua derrota, galera, quase 10 anos depois, quase 120 mil militares utilizados, e o Afeganistão, querendo ou não, pessoal, com seus mujahidins ali, conseguiu afastar o exército soviético. Então, número não significa necessariamente, né, pessoal, um entrosamento, né, uma vitória necessariamente. Óbvio que é um fator importante. Só estou querendo destacar aqui os dois lados para vocês e, inclusive, pergunto se, de fato, esse ataque que a Ucrânia... A Rússia não se pronunciou, hein? Mas que a Ucrânia está colocando acontecer, isso representa um risco à contra-ofensiva ucraniana? Ou será que é só uma retórica do Zelensky para conseguir mais financiamento da OTAN? Deixa aí nos comentários, pessoal. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.